Charlie Chaplin foi uma figura que viveu do espetáculo. Só que quem diria que, mesmo depois de morrer, ele seria protagonista de uma história extremamente absurda? Pronto, acho que agora esse formato funciona bem melhor pra gente, não é? Quando a gente fala de cinema mudo, é muito difícil não vir à nossa mente a imagem daquela que foi uma das maiores figuras desse período, Charlie Chaplin. Sendo um artista de enorme talento, ele dedicou a sua carreira para criar histórias muito engraçadas e fazer as pessoas rirem com as situações bizarras que ele conseguia imaginar. O espetáculo foi algo que acompanhou Chaplin até o final da vida dele, mas isso seria dizer pouco, porque ele foi protagonista de uma história bem bizarra após a morte, quando o corpo dele foi roubado por duas pessoas que pediram um resgate em troca do cadáver dele. Nunca ouviu falar disso? Então senta que lá vem a história. Charlie Chaplin morreu aos 88 anos de idade, no Natal de 1977, na cidade suíça onde ele morava, Corsier-sur-Vevey. Ele faleceu na casa onde morava com a esposa, Una Chaplin, e o enterro aconteceu no mesmo dia em um cemitério local. Agora, aparentemente, o lendário artista poderia descansar em paz. Só que eu digo aparentemente porque meses depois, em 2 de março de 1978, Una Chaplin recebeu uma ligação da polícia local dizendo que o túmulo de Charlie havia sido violado e que o caixão com o corpo dele havia sido roubado. E para piorar a situação, os ladrões entraram em contato para avisar que queriam dinheiro em troca do corpo de Chaplin, um valor que hoje equivaleria a quase 2 milhões de dólares. Os ladrões então deviam estar super satisfeitos com o plano genial deles para ficarem ricos. Só que eles logo veriam que a estratégia não ia dar tão certo quanto eles esperavam. Isso porque Una Chaplin simplesmente se recusou a pagar para ter o corpo do marido de volta, dizendo que Charlie acharia essa ideia ridícula. Ainda assim, os bandidos estavam empenhados em receber o dinheiro, então começaram a fazer ameaças às vidas dos filhos do casal Una e Charlie Chaplin. Só que, ao lembrar dessa época, um desses filhos, o Eugene Chaplin, disse que tinha alguns detalhes que deixavam a situação toda ainda mais esquisita e até mesmo meio cômica, como as vozes engraçadas que os bandidos usavam quando entravam em contato. E isso sem contar as várias ligações que a polícia recebeu de diferentes pessoas assumindo a autoria do crime e que queriam, é claro, o dinheiro da família Chaplin. Por causa disso, os ladrões reais tiveram que mandar uma foto do caixão para provar que eles eram os verdadeiros autores do crime. A polícia então começou a bolar suas estratégias para capturar os ladrões. Em um primeiro momento, eles tentaram fingir uma entrega de dinheiro que seria na verdade uma emboscada. Só que isso não deu certo. Então, eles decidiram grampear todos os telefones da casa dos Chaplin e monitorar 200 cabines telefônicas por toda a cidade. E dessa vez a estratégia deu muito certo. Um dia, Una Chaplin recebeu uma ligação dos bandidos que foi rastreada até uma das cabines telefônicas que estavam sendo monitoradas pela polícia, o que finalmente permitiu a captura dos meliantes. Os dois responsáveis pelo roubo do corpo de Chaplin eram dois mecânicos, Roman Vardas e Gantz Koganev. Após serem pegos, os dois ladrões levaram a polícia até o lugar onde tinham enterrado o corpo de Chaplin, uma plantação de milho que ficava nas redondezas. Só que os próprios criminosos tiveram dificuldade para encontrar, em um primeiro momento, o lugar certo onde tinham deixado o corpo do artista. Isso porque, ao longo dos meses anteriores, a plantação de milho tinha crescido bastante. Mas o caixão acabou sendo localizado com sucesso. Em um primeiro momento, o dono da plantação não ficou muito feliz ao ver o seu milharal sendo destruído para que recuperassem o caixão do artista. Só que depois ele repensou um pouquinho a situação e decidiu colocar uma placa no lugar dizendo: Charlie Chaplin descansou aqui brevemente. O caixão de Chaplin então foi devolvido ao seu lugar original no cemitério, só que dessa vez com um revestimento de concreto só para evitar futuros roubos do corpo dele. Quanto aos criminosos, somente um deles recebeu uma verdadeira punição. Roman Vardas, que foi quem elaborou todo o roubo, recebeu uma sentença de 4 anos de prisão. Já Gantz Koganev foi sentenciado com 18 meses, só que sem necessidade imediata de cumpri-la. E se você achava que a família de Chaplin teria ficado amargurada por causa dessa experiência esquisita,
Se enganou. Após a captura dos criminosos, a esposa de um deles escreveu uma carta para Oona Chaplin para pedir desculpas e dizer que sentia muito pelo ocorrido. Oona Chaplin, então, respondeu com outra carta, dizendo que ela não tinha nada contra a mulher e que tudo estava perdoado. E não foi só isso. Em 2014, foi lançado O Preço da Fama, um filme francês de comédia que conta toda essa história do roubo do corpo de Charlie Chaplin. O longa se desenvolve pela perspectiva dos ladrões. Só que ele ficcionalizou bastante a história e alterou certas coisas. Por exemplo, os dois ladrões do filme são apenas baseados nos criminosos reais. Eles têm nomes, histórias e personalidades bem diferentes dos bandidos Ganev e Varda. Isso tudo, é claro, para se ter uma história mais interessante. E, surpreendentemente, a família de Chaplin não se incomodou com o filme. Muito pelo contrário. Eugene Chaplin, um dos filhos de Charlie que eu citei agora há pouco, faz uma ponta nele como um dono de circo. Isso sem contar que uma das netas de Charlie Chaplin, a atriz Dolores Chaplin, também atua nesse filme, fazendo o papel de uma das filhas do ator. Parece que o bom humor realmente corre no sangue da família, não é? Então é isso. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. Tem outros episódios que vocês conhecem da biografia do Charlie Chaplin que vocês acham que são legais de serem relembrados? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam. Não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e assinar o nosso canal. E se você gostou dessa história que a gente contou hoje, fique à vontade para compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.